Olá, amadas e amados, espero que estejam todos bem. Vamos continuar nossos percursos pela ética, a área da filosofia que pensa sobre o certo, o errado, os valores morais, também assim conhecidos. E vamos, a partir dessa aula, ver algumas concepções éticas ao longo da história da filosofia. Vamos, portanto, ter contato com alguns conceitos, alguns pensadores importantes que trouxeram colaborações muito interessantes sobre esse assunto. O primeiro deles é o Aristóteles. Vamos ver essa aula então um pouquinho da ética em Aristóteles. Aristóteles escreve um livro chamado Ética Nicômaco. Nicômaco é o nome do filho do Aristóteles, e olha que interessante, que privilégio ter um pai filósofo. Os pais geralmente se preocupam com seus filhos, dão bons conselhos, o que acham ser bons conselhos, de acordo com a sua experiência. Isso é muito importante, mas aqui temos um filho privilegiado que o pai não só deu conselhos, mas escreveu um livro sobre ética para ele. Essa Ética Nicômaco. Ética Nicômaco, um dos conceitos principais é a finalidade da humanidade. A humanidade, então, ela tem a finalidade de ser feliz. Para Aristóteles, tudo tem uma finalidade no mundo, é o que ele chama de causa final. E essa causa final, a finalidade da humanidade é ser feliz. Então imagine você assistindo esse vídeo e seu irmãozinho pequenininho chega para você, interrompe e pergunta: mas o que você está fazendo? Por que você está assistindo isso? Porque eu estou estudando. E por que você está estudando? Porque eu quero tirar uma nota boa na prova. E por que você quer tirar uma nota boa na prova? Porque eu quero me formar. Por que você quer se formar? Porque eu quero arranjar um emprego. E por que você quer arranjar um emprego? Porque eu quero comprar minhas coisas, ter dinheiro. Enfim, a criança vai perguntando por quê, e é muito interessante, importante ali, toda criança sempre tem um grande potencial filosófico, né? Já que ela tem curiosidade por coisas que o senso comum já nos convenceu de que é de um jeito e que talvez não seja de outro, impedindo a gente de pensar sobre o assunto, né? A criança, apesar da sua ingenuidade, ela sempre tem essa curiosidade ali pelas coisas simples, né? O que é típico da filosofia. E essa criança, então, perguntando tanto, uma hora você se enche e fala: por quê? Porque eu quero ser feliz. Porque eu quero ser feliz. E aí a criança ou qualquer um já não perguntaria mais por quê, porque a felicidade ela se encerra em si mesmo. Eu não sou feliz para algo, para alguma coisa, em função de alguma coisa, né? A felicidade seria então a finalidade final da vida humana. Para o Aristóteles, então, a finalidade do homem é a felicidade. E a felicidade, ela se dá principalmente quando vivemos uma vida racional. Vivemos de acordo com a razão, com a inteligência. Vivendo de acordo com a razão, desenvolvemos virtudes. Virtude, classicamente, pelo próprio senso comum que diz, seriam qualidades do caráter. Ser bom, corajoso, isso é uma virtude. A oposição a isso, e presta bem atenção nessa palavra, seria o vício. O vício é um defeito de caráter, né? Então temos essa oposição aqui. Virtudes são as coisas boas, vícios são as coisas ruins. Para Aristóteles, a virtude é o que os gregos chamavam de metron. Metron é uma palavra que daí vem metro, por exemplo, que vai medir o que é certo, do tamanho, distância. O metron seria a medida sábia entre o excesso e a falta. O excesso e a falta são vícios. A virtude, ela é o equilíbrio, né? O ponto sábio entre o excesso e a falta, a medida certa. Então Aristóteles, né, traz uma questão muito interessante, né, que talvez você já tenha percebido: os excessos, as deficiências, né, as faltas, né, são sempre ruins, e a questão que fica é onde está essa medida sábia, né? Onde está o equilíbrio para que vivamos uma vida realmente caminhando para onde deve ser, que é a felicidade. Aristóteles faz uma tabelinha, né? Uma tabelinha ali vai aparecer para você, virtudes e vícios. Coluna do meio, então, virtudes, atitudes que nos levam à felicidade. Nas colunas da direita e da esquerda, vícios, por eficiência, por excesso. O primeiro exemplo que ele nos traz é a coragem.
Coragem é saber enfrentar os medos e perigos, calculando a hora de agir. Vício por deficiência seria a covardia. A covardia é a pessoa deixar o medo lhe dominar, deixar de agir por causa do medo. Então, a pessoa corajosa não é a pessoa que não sente medo. Ela sente medo, mas quando é necessário agir, ela age mesmo assim. Covardia, então, seria o vício por deficiência. Na outra extremidade, nós temos o vício por excesso, a temeridade. Uma vez eu vi um vídeo de uns jovens, aquela molecada besta, né? Que fica um desafiando o outro e não tem noção do perigo. Então era uma ponte muito alta que passava sobre um rio e aí um pulou no rio. E aí ficou aquela coisa, vai, quero ver se tem coragem, quero ver. E aí pulou o segundo. Vai, quero ver. Pulou o terceiro. E pulou o quarto. E pulou o quinto. Quando pulou o quinto, ele caiu na água e não voltou. Depois acharam o corpo dele, ele morreu. Então percebe, isso é temeridade. Pular do 10º andar de um prédio. Tomar 1 litro de uma bebida destilada com 40% de álcool não faz de você uma pessoa corajosa. Faz de você uma pessoa temerária, né? Que não tem noção do risco que pode causar à sua vida aquela ação. Segundo exemplo, a temperança, saber usar os prazeres sem se prejudicar. Isso é uma longa discussão depois de um pensamento do Freud, pai da psicanálise, em que ele vai dizer sim, é muito importante os prazeres e... Então, muitas vezes a pessoa se reprime demais e fica até doente de tanto reprimir o prazer, ou então fica doente pela culpa de sentir determinados desejos, né? Nossa, mas que papo louco, né? A sociedade coloca muitos padrões, né? Acostuma a gente com muitos padrões, então a gente às vezes reprime excessivamente do que é desnecessário, sente culpa por coisas que sentimos, né? Pelos padrões que a sociedade coloca dentro da gente, como certo, como errado. Isso seria, então, leva a gente muitas vezes à insensibilidade, né? O que o Freud percebeu que levava à doença psíquica, mas por outro lado o próprio Freud fala, não existe sociedade sem repressão. Não dá para viver sem repressão. Não dá para viver fazendo o que eu quero quando eu sinto. Então, percebe que quando se fala de sexualidade, toda a sociedade tem regras para a sexualidade. Agora, é difícil saber até que ponto que essas regras são realmente necessárias. É necessário me reprimir, sim, em certos momentos, mas, por outro lado, existem padrões ali desnecessários que às vezes leva a esse vício por deficiência. Eu gostaria de falar mais alguns exemplos, vendo um pouquinho aqui da Mafalda. Mafalda é uma personagem de tirinhas, né? Você já deve ter visto em jornal ou em alguma prova do Enem, as tirinhas curtas, né? E a Mafalda é escrita pelo Quino, um escritor argentino, em que traz ali toda uma discussão, muitas vezes, sobre essas virtudes, sobre esses vícios, né? Como, por exemplo, o personagem aqui, o Manolito. Manolito vai representar a avareza. Então aqui no quadrinho, né? Escuta, Manolito, sua consciência fala muitas vezes com você? Fala. Outro dia ela me disse que a saúde isso, a saúde aquilo, mas ainda bem que não liguei. Porque as pessoas acabaram comprando do mesmo jeito aquelas benditas latas de conserva. Então aqui ele vendeu alguma coisa fora do prazo de validade. Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar cada vez mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor, né? É o negociante ali, né? Do armazém que quer seguir essa vida do pai. Acaba sendo muito tomado pela avareza. A avareza está ligado a uma virtude ligada, chamada Aristóteles chama de liberalidade. Liberalidade é saber gastar o dinheiro, quando gastar, como gastá-lo, né? O excesso seria esbanjamento, nunca pensar antes de gastar, nunca economizar, né? E o excesso, o vício por deficiência, desculpe, é a avareza. Outra personagem que nos ensina alguma coisa sobre virtudes e vício é liberdade. Liberdade aqui no quadrinho diz assim, né? Tá conversando com a Suzanita que pergunta para ela: que idade você pensa em se casar, Liberdade? E essa é uma grande obsessão dessa personagem. Gosto do meu pai e da minha mãe. E o que isso tem a ver? Quando chega a hora de complicar a minha vida gostando de alguém fora da minha casa, aí eu vejo. Por enquanto prefiro as coisas simples. Então aqui um bom exemplo de prudência. Prudência é saber a hora e como agir para alcançar seus objetivos, né? A falta disso seria indolência, o excesso, a ambição.